Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar nesse sábado juntamente com vocês, para a gente aprender um pouco mais com o Evangelho hoje narrado por São Lucas. Nós estamos já terminando a terceira semana do Advento, já nos preparando para entrar na última semana, né? Nesse tempo de festa, de Natal. E nós vamos então refletir um pouquinho sobre esse Evangelho de Jesus narrado por São Lucas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Estas são para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante como nesse Evangelho a gente percebe a dificuldade de nós seres humanos. Zacarias era um sacerdote. Tanto ele quanto sua esposa narram o Evangelho que eram pessoas de Deus, pessoas justas, pessoas que serviam a Deus com toda a fidelidade. E
Mesmo assim, na hora da provação maior, em que o anjo apareceu para cumprir a promessa de Deus na vida dele, ele tem uma recaída, ele tem a dúvida. Por isso que o anjo disse que ele ia ficar mudo todo esse tempo da gravidez, e ele só voltou a falar depois que João Batista nasceu. Nós, seres humanos, quando nós nascemos como um balde, nós nascemos com um espaço, um buraco vazio, que ele precisa ao longo da nossa vida ser preenchido com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. E se nós não preenchermos logo esse espaço na nossa adolescência, na nossa juventude, esse espaço vai acumulando muita coisa estragada e depois fica mais difícil para a gente colocar Deus dentro desse espaço, dentro de nós. Uma coisa que muito interessante, eu destaquei aqui nesse evangelho, onde diz assim, desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Nós não nascemos repleto do Espírito Santo, mas nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Mesmo de criança, de bebezinho, poucos dias de nascido, nós já recebemos o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que João Batista teve dentro do ventre da sua mãe, nós também tivemos no nosso batismo. E a partir desse momento que todos nós recebemos o Espírito Santo, todos nós temos a missão de ser missionário, de ser pregador, de ser evangelizador, de levar a palavra de Deus adiante a todos os povos, a nossa família principalmente. Por isso que é interessante a gente buscar preencher esse espaço interior nosso com a sabedoria do Espírito Santo. Por que a igreja investe muito na evangelização dos jovens, dos adolescentes? Eles tentam atrair cada vez mais o jovem para a igreja por causa disso, porque um adolescente que entra na juventude e ele não tendo esse espaço preenchido com coisas boas, a única coisa que resta para ele é um mundo, e o mundo vai preencher isso com muita coisa errada, com muita porcaria. Vamos citar um exemplo. Quando a gente compra um terreno, que a gente vai fazer uma casa, muitas vezes está cheio de mato. Você dá uma roçada, você dá uma rastelada, você cisca, põe um fogo, já está limpo, e a gente constrói a casa do jeito que a gente quer. Agora, se a gente compra um terreno, onde já tem uma casa velha construída, muitas vezes lá no fundo tem um galinheiro, tem um quartinho, e a gente precisa desmanchar, limpar, tirar isso tudo fora, para depois construir a casa nova, dá muito mais trabalho. Então, nós também somos assim. Se nós pegarmos enquanto somos novos, nossos pais tiveram a graça de nos encaminhar para aquilo que é de Deus, para que a gente já vai cultivando, para que a gente já vai enchendo o nosso coração com as coisas de Deus, para que a gente vai ganhando sentido da vida, porque a vida com Deus, ela tem um sentido, e sem Deus ela tem outro sentido. O sentido que a gente busca na vida com Deus é a verdadeira felicidade que a gente vai buscando para nós pessoalmente e para nossa família quando a gente for casar, quando a gente for construir uma família. Então é muito interessante. E o que a gente busca, a nossa vida sem Deus, ela é uma vida para o mundo. Muitas vezes nós vamos ter alguns momentos de alegria, de felicidade, mas a verdadeira felicidade completa a gente só consegue ter na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é interessante a gente fazer
essa opção de vida, essa opção de escolha. Como eu gostaria que esse Natal talvez fosse o primeiro Natal da sua vida, em que você pudesse vivenciá-lo com a certeza de que você está tendo um Natal na presença de nosso Senhor. Porque muitas vezes nós passamos um Natal preocupado com as festas, com a família, com o parente que vai chegar de fora, e muitas vezes até a gente acaba rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria na noite do Natal, mas é uma coisa assim, talvez meio que superficial. Interessante seria a gente ter aquele desejo, aquela coisa que vem de dentro, que você nunca sentiu e que talvez esse Natal você tivesse a graça de sentir, que é a presença de Deus no nosso interior, a presença de Deus dentro de nós, agindo em nós, para que a gente possa um dia voltar para Ele, assim como é o plano e o projeto dele para a vida de cada um de nós. Talvez nós não se vemos mais nesse Natal. Eu desejo a todos um Feliz Natal, repleto de muita alegria, de muita paz, de muita sabedoria, para que a gente possa cultivar as coisas justas que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que, por intercessão de Maria, nossa Mãe, desça sobre nós a graça e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, tenham um Feliz Natal e um próspero 2021.